Bom dia. Como o Marcão disse, meu nome é Lara. Eu sou da comunidade Doce Coração de Maria, lá da cidade de São João da Mata, do setor Dourado. Fazem aproximadamente uns 14 anos que eu estou na comunidade, sou membro consagrada. E é uma grande alegria estarmos aqui reunidos para partilharmos a palavra de Deus, para sermos reabastecidos dessa graça que o Senhor tem para nós nessa manhã. E já de início eu quero convidar você a tomar comigo Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. O texto vai dizer assim para nós: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes, depois de terdes superado toda a prova. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Meus irmãos, essa palavra irá nortear a reflexão da nossa comunidade ao longo desses anos. E aqui São Paulo, ele vem nos indicando, ele vem nos apresentando 4 posturas, 4 grandes ordens que nós devemos adotar e devemos seguir. A primeira ordem, a primeira postura que São Paulo nos diz é: fortalecei-vos no Senhor, lá no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor. A segunda ordem, a segunda conduta que São Paulo nos pede para adotarmos é revestir-nos da armadura de Cristo. Revestir-nos da armadura de Cristo. A terceira, orai constantemente no Espírito. E a quarta, o vigiar. São Paulo vai nos dizer, meus irmãos, que se adotarmos essas 4 posturas, se vivermos essas 4 práticas, vamos alcançar 3 resultados. Obteremos 3 objetivos, 3 resultados dessas práticas. O primeiro é resistir às ciladas do diabo. O segundo, resistir ao dia mau. E o terceiro, permanecer firme até o fim. Portanto, meus irmãos, se nós nos fortalecermos no Senhor, revestirmos da armadura dele, orar constantemente no Espírito e vigiar, nós conseguiremos resistir às ciladas do diabo, ao dia mau e permanecer firmes até o fim. E de forma muito específica nessa pregação, eu quero trabalhar com vocês a primeira conduta, a primeira ordem que São Paulo nos dá. O fortalecei-vos no Senhor. E você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: fortaleça-se no Senhor. São Paulo, ele vai nos indicar o que devemos fazer e como fazer. No versículo 10 ele diz: fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Quem vai nos fortalecer é o poder de Deus, a força que vai nos movimentar, que vai nos sustentar ao longo desses anos e até a eternidade, é o poder do Senhor.
E eu vos pergunto, o que, ou melhor, quem é o poder do Senhor? Quem é o poder do Senhor? Vamos abrir lá em Atos 1:8. Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. O texto diz assim: mas recebereis a força, em algumas traduções, o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. O poder de Deus, meus irmãos, ele tem nome e sobrenome, é o Espírito Santo. Como nós conhecemos, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus, o Paráclito, altíssimo dom de Deus, doador dos 7 dons, dedo da direita de Deus, a solene promessa do Pai, a água viva, o fogo purificador, o amor do Pai derramado em nossos corações. É a esperança que não decepciona. O Espírito Santo é o poder de Deus que irá nos fortalecer e que já começou a nos fortalecer a partir desta oração. E essa pessoa, esse poder que é o Espírito Santo, nós podemos conhecê-lo, nós podemos encontrá-lo e nós podemos experimentá-lo em uma experiência extraordinária que nós conhecemos bem, o batismo no Espírito Santo. E é sobre essa experiência que nós vamos trabalhar, o batismo no Espírito Santo. Sobre essa experiência eu quero partilhar aqui com vocês 4 pontos. 4 pontos a partir do batismo no Espírito Santo. O primeiro ponto, meus irmãos, está lá em Atos 2:38. Atos 2:38. Depois de Pentecostes, Pedro, ele vai fazer a sua primeira pregação. Ele vai fazer o anúncio do querigma. E depois que Pedro prega, as pessoas perguntam para ele: Pedro, o que eu preciso fazer para experimentar disso que você está experimentando? O que eu preciso fazer para conhecer esse Espírito Santo? E Pedro vai dizer: arrependei-vos de vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. Esse é o nosso primeiro ponto. Arrependei-vos de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No livro A Vida em Cristo, o Frei Raniero Cantalamessa, quando ele vai explicar sobre a salvação, ele diz que a salvação ela é composta de um elemento negativo e de um elemento positivo. O elemento negativo é a libertação do pecado. Quando Jesus nos salva, ele nos liberta do pecado. E o elemento positivo é o derramamento do Espírito Santo, é o dom do Espírito Santo. E ele traz a seguinte frase no livro, ele diz assim: esses 2 pontos, a libertação do pecado e o dom do Espírito Santo, são interdependentes. De fato, a libertação é a condição para a vinda do Espírito. Libertar-nos do domínio do pecado é pressuposto para ingressar no domínio de Cristo, que nos vivifica no Espírito. Meus irmãos, para que nós consigamos viver em plenitude, experimentar dessa experiência, viver o batismo no Espírito Santo, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O pecado, ele produz em nós um primeiro efeito, que é o efeito anestesiante. Quem aqui já tomou anestesia? Quando a gente toma anestesia, uma pessoa pode tocar, pode apertar, a gente não sente nada. E o pecado faz isso em nós. Ele nos deixa anestesiados para Deus,
Deus nos toca, Deus fala conosco, Deus se revela, Deus faz de todas as coisas para tentar um contato conosco, mas por causa do pecado nós estamos anestesiados e não percebemos a presença de Deus. Um segundo efeito que o pecado gera em nós é o efeito salito. Efeito salito. O que é salito? Salito é uma substância que os restaurantes colocam ali na comida para que a gente coma um pouquinho e já se sinta satisfeito. Quem nunca foi em Aparecida do Norte e passou uma semana estufado? Com aquela sensação de que nunca mais vai precisar comer. Está com aquela fome, aquela bendita fome, vai almoçar. Agora vou me fartar, né? R$30, self-service. Come uma colher, já está estufado, não satisfeito. O pecado, ele gera em nós esse efeito salito, esse estufamento. Nós pensamos estar saciados, e aí não temos fome e não temos sede de Deus. E nós sabemos que para receber o Espírito Santo, para vivermos o Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, é necessário querer. O pecado, ele age na contramão de tudo isso. Ele vai nos impedir de querer a Deus, de sentir fome de Deus, de sentir sede de Deus. São Boaventura diz que o Espírito Santo vem para onde ele é amado, convidado e esperado. E o pecado vai justamente no sentido oposto. Ele nos impede de amar, nos impede de querer, nos impede de esperar essa presença do Espírito Santo. Por isso, o primeiro passo para que nessa manhã nós mergulhemos nessa experiência do batismo no Espírito Santo é reconhecer os nossos pecados e nos arrepender de nossos pecados. Naamã, o sírio, uma história que é contada lá em 2 Reis, no capítulo 5. Naamã, ele era um chefe poderoso, um chefe militar poderoso, e ele descobre que ele está leproso. E diante da sua doença, Naamã tenta uma cura, tenta tal. Vão dizer para ele, lá em Israel existe um profeta. E esse profeta, ele realiza curas. Quando Naamã chega lá, o profeta Eliseu nem o recebe, nem o vai o encontrar à porta, mas só diz para ele, vai lá no Rio Jordão e se lava 7 vezes. Naamã, um homem orgulhoso, vai dizer, como assim? Ele nem saiu aqui para me ver, para me receber. Lá na minha terra também tem rio. Bem capaz que eu vou tomar banho no Rio Jordão. E aí um dos que estavam com ele vai dizer, olha, ele te pediu algo tão simples. E nessa hora, meus irmãos, nessa hora, Naamã reconhece o seu orgulho. E ao reconhecer o seu pecado, ao reconhecer o seu orgulho, ele faz essa experiência de mergulhar no Rio Jordão e ser lavado da lepra. O primeiro passo para que nós também mergulhemos nessas águas purificadoras do Espírito Santo é reconhecer e nos arrepender de nossos pecados. Quando nós reconhecemos, nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, esse fogo purificador que é o Espírito Santo purifica o nosso coração e faz do coração de pedra um coração de carne. Esse é o primeiro ponto que eu queria partilhar com vocês. Arrependei-vos de vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. O segundo ponto que eu quero partilhar com vocês está lá em João 7,37. João 7,37. O Evangelho diz, no último dia da festa, Jesus ficou de pé e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus coloca para nós que os 2 requisitos para bebermos dessa água viva que Ele distribui é ter sede e ir até Ele. Ter sede e ir até Ele. E nós podemos entender a sede aqui como a necessidade, o interesse, o foco, a atenção, o desejo. Quem tem interesse pelo Espírito Santo o conhece. Quem deseja o Espírito Santo o recebe. Quem tem atenção, foco, quem busca o Espírito Santo o recebe. E meus irmãos, nós corremos o grande risco de estar colocando o nosso interesse, o nosso foco, o nosso desejo naquilo que é acessório, que pode até ser importante, que é importante,
mas que é acessório. Nós corremos o risco de colocar o nosso desejo, o nosso foco em coisas importantes, acessórias, e esquecer daquele que é o principal. Nós corremos o risco de esquecer que a resposta para a busca da santidade, a resposta para a luta contra o pecado, para a missão e para a vida comunitária, só é uma pessoa, só é uma experiência, o batismo no Espírito Santo. Quando eu digo que a gente pode estar trocando o nosso interesse, colocando o nosso interesse naquilo que é acessório, eu explico a partir de alguns exemplos. Se eu perguntar para vocês aqui, conhecer a vida dos santos, ler a vida dos santos, é algo importante para que a gente cresça em santidade? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, com certeza, é muito importante. Mas vai adiantar eu saber a vida de todos os santos sem o batismo no Espírito Santo? Só a leitura, só o conhecimento, sem essa experiência do batismo no Espírito Santo, vai me fazer uma pessoa mais santa? Não. A leitura da vida dos santos sem Pentecostes é só mais um conhecimento agregado na nossa consciência. Outro exemplo. Vocês acham que o uso da tecnologia contribui para o anúncio do Evangelho? Com certeza, é muito importante. Mas ainda que nós dominássemos todas as tecnologias sem o amor, eu nada seria. São Paulo vai dizer, ainda que nós dominássemos toda a ciência, sem o amor, nós nada seríamos. E quem é o amor? O Espírito Santo. Grupos temáticos, dinâmicas, é importante? Claro que é importante. A molecada adora. Mas tudo isso, sem batismo no Espírito Santo, vai transformar corações? De jeito nenhum. Vai ser só um evento que deu muito trabalho. Meus irmãos, tudo aquilo que nós fizermos, a nossa vida de oração pessoal, a nossa vida missionária, a nossa vida de comunidade, tudo isso tem que ter como base a experiência do batismo no Espírito Santo. É o essencial, é o principal. E eu digo para vocês que é o básico que funciona. É o básico que funciona. Início de ano, todo mundo começa com propósitos. E se a gente fizesse um top 10 dos maiores propósitos que as pessoas fazem, com certeza emagrecer estaria ali. Está ali no top 10. Ah, vou perder 10, vou perder 3. Ah, vou falar que vou perder 1, porque se eu não perder, né, fazer o quê? A perca de peso, o emagrecimento está lá. E o que é o básico que uma pessoa tem que fazer para perder peso? Dieta e atividade física. Mas as pessoas fazem o básico? Você tem que fazer dieta. Será que precisa? Ah, tem que fazer atividade física. Será que precisa? O básico ninguém faz. Mas se você falar para a pessoa, ó, tem uma injeção, ela custa R$5.000, mas se você tomar em 2 meses, o shape vem. A pessoa compra ou não compra? Economiza ou não economiza? Você falar para a pessoa que tem lá um creme, que você vai passar na gordura, a gordura congela e evapora com o raiar do sol. R$3.000. Eu estou vendendo, se alguém quiser, depois me procura. Que a pessoa passa o creme, compra ou não compra? Compra. Você falar para a pessoa que chá de hibisco emagrece. A pessoa toma ou não toma? Porque aquilo lá, eu tenho certeza que no inferno o que serve é chá de hibisco, porque é o trem ruim. Mas porque emagrece o povo toma. O básico ninguém quer. Sabe qual que é o nosso básico, trazendo esse exemplo para a nossa vida de fé? Batismo no Espírito Santo. Oração pessoal. Vida de comunidade. Vida de missão. O que vai nos levar para o céu é o básico. O básico é que funciona. O que vai mudar o nosso coração é batismo no Espírito Santo, pessoal. Todas as outras coisas são muito importantes e têm um papel de cooperação. Mas o básico que funciona, aquilo que é capaz de nos transformar de ponta a ponta, é uma experiência. A experiência do batismo no Espírito Santo. Fala isso para essa pessoa que está do seu lado. É o básico que funciona.
Só tomar uma aguinha aqui, peraí. O terceiro ponto que eu quero partilhar com vocês está lá em Atos 2:39, também dentro do discurso, dentro da primeira pregação lá de São Pedro, após Pentecostes. São Pedro vai dizer assim: pois a promessa também é para vós. Pois a promessa também é para vós. Dentro de um grupo de oração, tem um determinado momento em que fica muito fácil da gente perceber quem é liderança e quem está chegando, quem é primeiro anúncio. Esse momento é quando aquela pessoa que está conduzindo oração diz: você que sente no seu coração o desejo de receber oração, levante sua mão. Essa hora é a hora para a gente descobrir quem é liderança e quem é primeiro anúncio. Porque quem é primeiro anúncio vai estar de cabeça baixa, alguns com a mão levantada, outros com a mão abaixada, mas de cabeça baixa. E os líderes vão estar basicamente assim. É assim ou não é? É assim ou não é? E essa rotina de rezar para que o outro seja batizado no Espírito Santo pode gerar dois grandes riscos na nossa vida espiritual. É claro que no grupo de oração a gente tem que rezar para quem está chegando mesmo. Estou criticando isso não, com certeza. Mas essa rotina pode gerar em nós dois grandes riscos que a gente tem que vigiar para não cair neles. O primeiro risco é esquecer que a promessa também é para mim. Bate no seu peito, ó. A promessa também é para mim. E aqui eu queria falar de forma muito especial para os líderes. Líder, sabia que Jesus também te ama? Que Ele não ama só as pessoas para quem você prega. Ele também te ama. E o batismo no Espírito Santo, líder, também é para você. O Senhor, Ele sabe das tuas dores. E Ele conhece as tuas feridas. Ele sabe da dificuldade que é arrumar o dinheiro para pagar o aluguel da casa de formação. Ele já te viu chorando por esse motivo muitas vezes e Ele se compadeceu da tua dor. O Senhor sabe da dificuldade que é lotar uma van para trazer para a casa de oração. Ou o contrário, de arrumar carro para trazer a quantidade de gente que quer vir. O Senhor sabe dessa dor de cabeça que você passa. O Senhor sabe da sua dificuldade em administrar família, trabalho e comunidade. Ele sabe o quanto é difícil lidar com um líder indisposto. E Ele sabe o quanto é difícil também lidar com um líder muito eufórico. O Senhor conhece as suas dores. E nessa manhã, nesse dia, nesse congressinho, o Senhor, Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer Ele quer curar, Ele quer derramar a unção do Espírito Santo sobre o seu coração. Te curar de todas essas dores. Porque em relação às pessoas que nós evangelizamos, nós devemos ser pastores. Mas em relação ao nosso pastor, nós devemos ser ovelhas. E o nosso pastor, ele sabe quais as feridas das suas ovelhas. Nessa manhã, meu irmão, o Senhor, Ele quer te fortalecer com essa força, com esse poder, que é o batismo no Espírito Santo. O segundo risco que nós corremos é achar que nós já não precisamos mais do Espírito Santo. Que eu já vivi, eu já experimentei, eu já conheci tudo aquilo que eu já tinha para conhecer de Deus. Eu já experimentei tudo aquilo que eu já tinha para experimentar de Deus. E eu chamo a atenção de vocês para o encontro de Jesus com a samaritana. Quando Jesus ele se encontra com a samaritana, ele vai dizer para ela que quem beber da água viva que ele dá, no coração daquela pessoa vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Deus é eterno. Nós nunca vamos parar de conhecer a Deus. Por isso, a cada nova experiência do batismo no Espírito Santo é um conhecimento novo de Deus. É um progresso nessa vida de experiência, nessa vida de intimidade com Deus. O profeta Jeremias, ele vai dizer que Deus é o oleiro e nós somos um vaso de barro na sua mão.
Todas as vezes em que nós somos batizados no Espírito Santo, Deus modela algo novo nesse vaso de barro. Ele dá um acabamento melhor nesse vaso de barro. Ele tira aquilo que está em excesso, ele completa aquilo que está faltando. A cada nova experiência do batismo no Espírito Santo, o vaso de barro fica um pouco mais bonito. Voltando lá no Naamã, Naamã ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E nós sabemos que o número 7 na Sagrada Escritura indica plenitude. Então, ao dizer que Naamã tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, significa que ele tinha que mergulhar em plenitude constantemente. Quando nós estamos doentes, não é na primeira dose do remédio que a gente sara. Existem tratamentos que duram muito. E para nos curar do pecado, o nosso tratamento vai durar até o fim. Nós precisamos dessa dose poderosa de Pentecostes todos os dias. Se nós desejamos ser santos, nós precisamos ser batizados todos os dias. A cada nova experiência de Pentecostes, meus irmãos, Deus ele alcança um espaço no seu coração que ele ainda não havia alcançado, porque nós ainda não havíamos permitido. A cada novo derramamento do Espírito Santo, Deus abre portas do nosso coração que nós ainda não tínhamos deixado ele abrir. E é por isso que nós temos que ser espertos como o profeta Eliseu. E sempre pedir a Deus uma porção dobrada do seu Espírito. Uma porção dobrada da sua graça. O quarto e o último ponto que eu quero partilhar com vocês é comunidade e missão. E agora eu quero que vocês tomem comigo lá em Atos 4, 23. Atos, capítulo 4, versículo 23. Nós vamos ler o versículo 23 e depois a gente vai lá para o versículo 29. O texto diz assim: Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Agora a gente vai lá para o versículo 29. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo, Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, esses trechos que nós acabamos de ler aqui, eles estão inseridos no contexto da ameaça e das agressões, das violências que Pedro e João sofreram após a cura do homem aleijado que estava lá na porta formosa do templo. Eles se realizam a cura daquele homem. O sinédrio vai se reunir, vai ameaçar, vai chicotear, vai bater. E após isso, após quando acontece toda essa fase difícil, após tudo isso, o texto vai dizer que eles voltam para junto dos irmãos. A comunidade é o lugar por excelência onde o Espírito Santo é derramado. Toda luta, toda dificuldade, todo tormento, toda guerra que nós vivemos no nosso dia a dia, tem que nos levar para a comunidade. Porque é na comunidade que nós somos reabastecidos dessa força. Enquanto eu preparava a pregação, eu tinha pensado no exemplo de um posto de gasolina. Mas Deus quis um posto para barco, dizia lá na oração. Ele não quis só um posto de gasolina para carro, ele quis um posto de gasolina para barco. A comunidade é esse lugar onde nós nos reabastecemos, onde os barcos que somos cada um de nós
nos reabastecemos dessa força, desse poder. E aí, fortalecidos, reanimados, nós podemos ir para o mundo, evangelizar, pregar e testemunhar, anunciar corajosamente a palavra de Deus. A espada que nós devemos empunhar na luta contra o pecado, contra o mundo, é a espada do Espírito. Porque é o Espírito Santo que nos dá coragem, que nos dá disposição, que nos dá ânimo, amor pelas pessoas que nós evangelizamos, que nos dá a disposição de morrer pelo Evangelho. É o batismo no Espírito Santo que nos leva para a comunidade, é o batismo no Espírito Santo que nos leva para a missão. Na comunidade nós somos batizados no Espírito Santo e enviados para a missão. É um grande círculo. Nós precisamos da comunidade porque nela recebemos o Espírito Santo. E ao recebermos o Espírito Santo, nós somos enviados para a comunidade, para que a partir daí nós saiamos e testemunhamos o Evangelho. Meus irmãos, se você se sente fraco em relação à sua vida comunitária, se você se sente desanimado em relação à sua vida missionária, a resposta é só uma. É o básico que funciona. É batismo no Espírito Santo. Se está difícil viver em comunidade, batismo no Espírito Santo. Se está difícil ser missionário, batismo no Espírito Santo. Já concluindo, nessa pregação, nós refletimos sobre o fortalecer no Senhor. E nós vimos que a forma de nos fortalecermos no Senhor é a partir do poder de Deus. E o poder de Deus tem nome e sobrenome. É batismo no Espírito Santo, é o Espírito Santo. Essa pessoa, essa experiência, ela é capaz de transformar o coração de pedra em coração de carne. É capaz de reavivar o nosso amor pela comunidade e capaz de reavivar o nosso amor pela missão. E meus irmãos, eu tenho certeza que Jesus está muito ansioso para derramar esse poder sobre nós nessa manhã. Jesus está desejoso de derramar essa água viva, esse fogo purificador sobre os nossos corações. E a única coisa que Jesus está esperando é que nós fiquemos de pé e convidemos o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem me fortalecer com o teu poder. Vem, Espírito Santo, vem encher o meu coração com a sua graça. Vem, Espírito Santo, e faz novas todas as coisas no meu coração. E o Senhor nos fez uma promessa que jamais falhará. Diante de tudo aquilo que foi anunciado a nós, liderança, vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir o nosso coração a essa graça de Deus, a essa Shekinah de Deus, a morada de Deus em nós. Chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou. Já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver este amor, apaixonado, um adorador. Se quero o trono da graça que vem, um consolador. Chega a glória de Deus, chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor, quero viver esse amor, apaixonado, um adorador. Sei que é o trono da graça que vem, o Consolador. Desce do céu
promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor, quero viver apaixonado, sei que é do trono, sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Desce do céu, Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar, ó terra tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou, Shekinah. desce do céu, Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar, ó terra tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou. braços erguidos, desce do céu, Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar, ó terra tremer a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou. Podemos cantar ainda mais uma vez dessa forma: desce do céu. desce do céu, Só vocês. nós